Paz inverencial. Em paralelo à sequência de vídeos deste curso de autoconhecimento, neste vídeo faremos algum esclarecimento acerca das práticas fundamentais que foram entregues em vídeos anteriores e que são necessárias para a realização do trabalho de despertar a consciência. São elas a prática da autoobservação, a prática da concentração, da meditação, da eliminação do ego e a prática do desdobramento astral. Vamos ao esclarecimento acerca da prática da autoobservação. Lembremos que se autoobservar é dirigir a atenção para o nosso interior, para o que estamos pensando, sentindo e agindo. No momento em que estamos a nos autoobservar, é a nossa consciência que observa a ação, a atuação dos egos em nosso processo do pensar, do sentir e agir. Lembremos que é por meio da autoobservação que diferenciamos o ego da consciência. Como já foi dito em vídeos anteriores, os egos possuem uma natureza animalesca, é o próprio Satã. A consciência ou a alma possui uma natureza divina. Com a prática da autoobservação, vamos aprendendo a diferenciar os pensamentos e sentimentos que são originados pelos egos dos pensamentos que são originados pela nossa essência ou consciência livre. Muitas pessoas recusam esse trabalho de autoconhecimento porque não conseguem diferenciar um pensamento originado pelo ego de um pensamento originado pela consciência. Apesar dessas pessoas reconhecerem que agiram ou sentiram ira de seu semelhante em algum momento do dia, ou reconheceram que sentiram luxúria por outra pessoa do sexo oposto, não perceberam ou não aceitam que estas ações, esses sentimentos ou esses pensamentos negativos possuem uma natureza animalesca, não tem nada de divino. Essas pessoas fatalmente se identificam com esses pensamentos e sentimentos e até interpretam essas atitudes, esses pensamentos e sentimentos negativos como algo normal, é apenas o nosso lado humano, o nosso lado animal. E pior, passam uma vida inteira sendo escravos de seus próprios egos, desejos e vícios. Essas pessoas, quando sentem antipatia por alguém, demonizam esse alguém. Quando sentem simpatia por alguém, santificam esse alguém. Quando damos início à autoobservação de si mesmo, é muito comum percebermos que após alguns segundos, no máximo alguns poucos minutos que já estamos a nos autoobservar, esquecemos de nós mesmos e paramos de nos autoobservar. Então os egos voltam a controlar nossa mente. Os egos começam a projetar fantasias na tela de nossa mente. Daí passa algum tempo e lembramos de nos autoobservar novamente. E assim passamos o dia, ora se auto-observando e ora completamente adormecidos, sem nos auto-observar. No início é assim mesmo. Nesse trabalho de autoconhecimento é importante a gente ter uma continuidade de propósito, prezar os estudantes. Por isso o venerável Mestre Jesus advertiu ao seu apóstolo, abre aspas, Simão, dormes, não podes vigiar 1 hora, fecha aspas. Percebam que os apóstolos, apesar de estarem fisicamente ao lado do venerável Mestre Jesus, recebendo o ensinamento de lábio a ouvido, tinham dificuldades de permanecer em vigia, ou seja, se auto-observando. Realmente, quando iniciamos esse trabalho de autoconhecimento, é muito difícil manter uma autoobservação contínua, ou seja, o tempo todo se auto-observando. Temos que fazer um esforço, na verdade, um super esforço. E por que temos que fazer um super esforço para manter esse estado contínuo de autoobservação? Porque estamos com a consciência profundamente adormecida. Lembremos que só possuímos uns 3% de consciência livre.
97% dessa mesma consciência estão engarrafadas nos egos que carregamos em nosso interior. A bem da verdade, só conseguiremos permanecer em um estado de autoobservação contínua somente numa etapa bem mais avançada desse trabalho de cristificação. Na verdade, enquanto o Cristo não nasce em nosso interior, não possuiremos essa capacidade de constante vigia, de autoobservação permanente, contínua. Sabendo disso, o venerável Mestre Jesus advertiu o homem terreno chamado Pedro, abre aspas. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, respondeu Jesus. Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, fecha aspas. A resposta que o homem terreno Pedro deu ao venerável Mestre Jesus foi originada por Satã, ou seja, por algum de seus egos. O venerável Mestre Jesus sabia disso. Os gnósticos sabem muito bem que o galo simboliza o Verbo, o Cristo. Está escrito, antes que o galo cante, ou que o Cristo nasça no coração do iniciado, por ainda carregar egos em seu interior, esse iniciado nega o Cristo por 3 vezes. Prezados estudantes, quando estamos adormecidos, negamos ao Cristo íntimo, pois, como foi dito em vídeos anteriores, são os egos que controlam nossa mente. Esses egos não querem morrer, não querem ser expulsos de nosso interior, ou seja, do templo de nosso Pai que está em secreto. Com o nascimento do Cristo em nosso interior, em uma etapa mais avançada deste trabalho de cristificação, conseguimos, por meio do Cristo, eliminar radicalmente o ego de nosso interior e assim permanecer em um estado interior de consciência plena, desperta e contínua. Em outras palavras, só faremos a vontade do Pai que está em secreto e não a nossa vontade. Em vídeos que serão disponibilizados posteriormente, esclareceremos ainda mais acerca desse processo da cristificação e também sobre a eliminação dos seus causas. Prezados estudantes, espero que compreendam um pouco mais acerca dessa prática de autoobservação, dessa luta diária que temos de travar conosco mesmo, para ficarmos livres dessa natureza animalesca, desses egos que carregamos em nosso interior, para então adentrarmos no reino dos céus. E não esqueçamos, como foi dito em vídeos anteriores, precisamos de nosso semelhante para a realização desse trabalho de autoconhecimento. Lembremos que é no convívio com os nossos semelhantes que os egos afloram em nosso interior e então podemos descobri-los mediante a autoobservação, para posteriormente eliminá-los. Agora vamos ao esclarecimento acerca da prática da concentração. Lembremos que a prática da concentração é fundamental para a realização das práticas de meditação e de desdobramento astral. Prezados estudantes, percebam que a dificuldade em manter a concentração é devida à atuação dos egos na mente. Como os egos brigam entre eles para tomar o controle da mente humana, fica difícil conseguir o estado interior de perfeita concentração. Para melhorar nossa capacidade de concentração, de início, podemos nos disciplinar da seguinte forma. Durante o nosso dia, vamos nos policiar, nos auto-observar, para que quando estivermos realizando qualquer atividade, seja motora ou intelectual, procuremos manter a concentração durante todo o tempo em que estamos realizando tal atividade. Essa disciplina contribui e facilita a realização de uma prática específica de concentração posteriormente. Agora, vamos falar acerca da prática de meditação. Prezados estudantes, lembrem-se que a prática de meditação tem 2 objetivos: compreender profundamente o ego e despertar a nossa consciência, a nossa alma. O ego desperto por nós, por meio da autoobservação, deve ser eliminado após uma profunda compreensão acerca desse ego.
Porém, para esse trabalho de cristificação, não são suficientes a compreensão e a eliminação do ego. Como cada ego engarrafa uma porcentagem de consciência, após a eliminação do ego, a essência liberada deve ser desperta por meio da prática de meditação. Durante a prática de meditação, devemos manter uma perfeita concentração, até silenciarmos a mente. Nesse momento, com a mente em silêncio, não existe nenhum pensamento. É nesse momento que a nossa consciência, a nossa alma, consegue escapar do calabouço da mente, escapar do mundo físico e adentrar nos mundos superiores da natureza. Quando isso acontece, conseguimos despertar a consciência. Porém, quando essa consciência é despertada, ela não atua de maneira contínua. Devemos prosseguir com o trabalho para que ela se manifeste em nós continuadamente. Agora vamos ao esclarecimento acerca da prática da eliminação do ego. Quando por meio da autoobservação descobrimos um ego agindo em nosso pensamento ou sentimento, temos que aplicar a morte em marcha para que esse ego deixe de atuar. Essa prática da morte em marcha deve ser aplicada tanto pelas pessoas solteiras quanto as pessoas legitimamente casadas. Mas o que é a prática da morte em marcha? Como o nome sugere, é a morte do ego a caminho. Devemos realizar essa prática durante o nosso cotidiano, seja no lar, no trabalho, onde quer que estejamos, quando percebemos a atuação de algum ego em nosso interior. Exemplificando, há momentos em que uma pessoa está em sua casa, navegando pela internet, e vem o desejo de acessar algum site pornográfico. Nesse instante, se essa pessoa está se auto-observando, perceberá a atuação do ego da luxúria, desse desejo. Então, essa pessoa deve aplicar imediatamente a morte em marcha, rogando à sua Divina Mãe Maria para que elimine de seu interior o ego da luxúria. Se a pessoa faz um pedido sincero, esse desejo é afastado de sua mente. Porém, se daí a alguns minutos esse desejo novamente volta à mente da pessoa, então essa pessoa novamente aplica a morte em marcha. É assim, sempre de uma maneira continuada, sem baixar a guarda. Se o desejo retorna à mente, aplica-se a morte em marcha novamente. Outro exemplo, quando por meio da técnica de autoobservação nos flagramos com lascívia, olhando para as partes íntimas de uma pessoa sexualmente atraente, se nos identificarmos, certamente fantasiaremos na tela de nossa mente cenas luxuriosas. Para impedir que esse ego da luxúria continue a fantasiar, aplicamos a morte em marcha. Pode ser da seguinte maneira: minha Divina Mãe, elimine de meu interior esse detalhe da luxúria. Faça o pedido com suas próprias palavras, como achar melhor. Dessa maneira, eliminando os detalhes de atuação do ego, vamos tirando a força do ego cabeça de legião, da luxúria, ficando mais fácil posteriormente compreendê-lo e eliminá-lo radicalmente de nossa psique. É importante dizer que com essa técnica da morte em marcha, vamos eliminando os egos de instante a instante. Essa prática da morte em marcha deve ser aplicada também para qualquer outro ego cabeça de legião, seja do orgulho, da inveja, da cobiça e etc. A prática de eliminação do ego por meio da magia sexual será abordada posteriormente em vídeos disponibilizados durante a segunda fase deste curso de autoconhecimento. Sobre a prática do desdobramento astral, esclareço que deve ser realizada todas as vezes que vamos dormir, todos os dias, seja antes do sono noturno ou antes de qualquer cochilo ou pestana que venhamos tirar. A concentração é fundamental para termos êxito na realização dessa prática. Lembre-se que foram ensinadas duas práticas para a realização do desdobramento astral. A técnica de aguardar o estado de transição entre o sono e a vigília
e a técnica de invocação de algum mestre da loja branca de sua preferência. Prezados estudantes, lembre-se que é muito importante sairmos em astral conscientemente. Nesse trabalho da cristificação, o Cristo nasce em nosso interior em uma etapa mais avançada do trabalho com os 3 fatores de revolução da consciência. Durante as nossas saídas em astral consciente, podemos investigar nos mundos internos, nas dimensões superiores da natureza, acerca dos egos, como os egos adormecem nossa consciência, como eles se alimentam, se robustecem, aprisionam nossa consciência e nos fascinam. Prezados estudantes, como já foi dito, aqui no mundo físico ninguém recebe um conhecimento direto, somente recebe um conhecimento mínimo e necessário para adentrar no reino dos céus, nos mundos internos da natureza. Se colocarmos em prática esse conhecimento, teremos acesso consciente ao reino dos céus, a essas regiões suprassensíveis da natureza. Conscientes nesses mundos internos, podemos receber de lábios a ouvidos o verdadeiro ensinamento do caminho crístico. Prezados estudantes, até aqui foi feito esclarecimento acerca das 5 práticas ensinadas por meio de vídeos anteriormente disponibilizados. Finalizando, visite nosso site e baixe gratuitamente os livros do venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.